Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que nós vamos aprender? Qual será o nosso objeto de conhecimento desta aula? Colocando aí para vocês. Olha só. Argumentação, movimentos argumentativos, tipos de argumento e força argumentativa. Especificamente, o nosso detalhamento traz aí textos argumentativos propositivos, reconhecimento da posição do autor sobre a questão controversa, conexão entre as ideias, recursos linguísticos e organização dos argumentos, certo? Então, nós vamos trabalhar exatamente a argumentação, os movimentos argumentativos e a arte de defender um ponto de vista por meio da seleção e organização de argumentos, ok? Então, vamos à nossa aula. Começo esta aula apresentando para vocês esta questão aqui. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Então, temos aqui uma questão bem polêmica, que é uma questão de debate que já dura muito tempo na sociedade brasileira, exatamente essa discussão se devemos ou não reduzir a maioridade penal. Por lei, certo, só pode ser punido por crimes, por atos que não estão de acordo com o sistema legal, com a sociedade, certo? Os crimes só podem ser punidos, ou seja, pessoas a partir de 18 anos, ok? Porém, existe uma certa discussão para que essa idade seja diminuída, certo? Que vá para 16 anos e que jovens, a partir dessa idade, possam responder criminalmente por crimes, podendo ser até presos, privados de liberdade, exatamente porque cometeram algum ato, alguma situação que não colabora, que acaba destruindo vidas, diversas situações, crimes em gerais, certo? Agora, gente, quando nós nos deparamos diante de questões como essa, questões polêmicas, nós podemos tomar uma posição, nós podemos evidenciar o nosso ponto de vista a respeito disso, certo? Então, você pode realizar movimentos que irão marcar o seu posicionamento, aquilo que você acredita, o seu ponto de vista. E quais são esses movimentos? Então, colocando aí para vocês, olha só, mais uma vez apresentando aí o nosso questionamento, vamos lá? Você é contra ou a favor, certo, da redução da maioridade penal? Então, percebam que aí, diante dessa questão controversa, né, de colocar, no caso, pessoas com idade menor, levar para a cadeia, responder por seus crimes, você pode dizer que sim, você concorda totalmente com essa redução. De repente, você pode dizer que não, mais ou menos, concordo parcialmente, concordo em parte. Ou você pode dizer não, discordo totalmente. Perceba que são 3 posicionamentos que você pode assumir apresentando um ponto de vista em relação a esta questão, a este tema, certo? Então percebam que diante de uma questão controversa, diante de uma questão que gera muitos debates, de questões polêmicas, nós já podemos apresentar esses posicionamentos, dizendo que sim, que concordamos totalmente, que não. Concordo parcialmente, concordo mais ou menos, ou não, discordo totalmente. Então você pode se posicionar dessa forma, certo? Você pode apresentar um ponto de vista que vai nos levar a um desses movimentos, a um desses posicionamentos. Então, voltando aqui comigo, então vamos só relembrar o que é um ponto de vista. Então, coloquei aqui do lado, certo? O ponto de vista é uma opinião, um modo particular de entender, julgar ou perceber algo, determinado fato. Então, perceba que o ponto de vista é algo particular, parte de você, é aquilo que você acredita, ok? E toda vez que nós expressamos um ponto de vista, sempre nós temos que defender esse ponto de vista. Como fazemos essa defesa? Como nós vamos defender um ponto de vista? Temos que selecionar argumentos, certo? Então, o que é o argumento? Colocando aqui do lado também para vocês, olha só, o argumento é o recurso da língua utilizado para defender um ponto de vista ou para tentar persuadir
convencer alguém a agir de determinado modo ou mudar de ponto de vista. Ok? Então perceba que o argumento é exatamente isso, aquilo que nós selecionamos para defender o ponto de vista. E aí, claro, nós temos diversos tipos de argumentos. Podemos recorrer a fatos históricos, a palavras, ou seja, a palavras de especialista, que aquilo que o especialista fala a respeito de determinado assunto pode ser utilizado como argumento para defender um ponto de vista. Então, percebo que são diversos tipos de argumentos que nós possuímos na nossa língua. E toda vez que nós estamos diante de problemas, de questões polêmicas, de pontos de vista diferentes, nós podemos nos posicionar em relação a outros pontos de vista ou a questões polêmicas, marcando a nossa posição. E aí, claro, nós sempre fazemos a adoção de um ponto de vista. Vamos compreender esse passo a passo? Colocando aí para vocês. Olha só, toda vez que nós nos deparamos com situações polêmicas, como a redução da maioridade penal, nós podemos fazemos a adoção de um ponto de vista em relação ao tema. Colocando aí para vocês, olha só, esse passo a passo dessa movimentação, nós podemos adotar um ponto de vista, certo? Em relação a esse tema. Eu posso concordar, sim, eu concordo que seja reduzida a maioridade penal. Ou então, não concordo, não acho que deva existir essa redução. Então, percebo que o processo de adoção de um ponto de vista é o primeiro passo para marcar um posicionamento, certo? Toda vez que eu adoto esse ponto de vista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar argumentos. Eu tenho que trazer argumentos e, claro, a quantidade de argumentos vai depender também da força do teu argumento, ok? Quanto mais argumentos você apresentar para defender um ponto de vista, melhor, certo? Então, percebam que eu posso selecionar 3 argumentos, por exemplo, e, claro, ao selecionar esses 3 argumentos, eu preciso organizar, eu preciso fazer uma organização, certo, desses argumentos, definindo aquele que vem primeiro, o que vem depois, certo? Sempre organizando. É comum em textos e, de repente, em debates também, as pessoas utilizarem a estratégia do argumento mais fraco para o mais forte para finalizar a sua fala. Mas há processo também que a pessoa já pode começar apresentando o argumento mais forte e os outros que são mais fracos como forma complementar. Certo? São estratégias que existem na nossa língua que vai depender também de cada um. Então percebam que adotamos um argumento, fazemos a adoção de um ponto de vista, certo? Adotando o ponto de vista, selecionamos argumentos para defender esse ponto de vista e também fizemos a organização desses argumentos, dizendo quem vem primeiro, quem vem depois e assim sucessivamente, né? Fazendo essa organização desse movimento, certo? É o que nós chamamos aqui o ato de selecionar, certo? De adotar um ponto de vista, selecionar argumentos e organizar esses argumentos, é exatamente o que nós chamamos de movimento argumentativo. Quando nós nos deparamos em uma questão polêmica, certo? Temos contato com um ponto de vista diferente do nosso, nós fazemos esse movimento argumentativo. Nós adotamos um ponto de vista, adotamos um posicionamento, selecionamos posicionamentos, ou seja, selecionamos argumentos e, claro, organizamos nossos argumentos para defender o nosso ponto de vista. Na escrita do texto, você realiza a mesma situação. Quando você vai falar de um assunto, de determinada situação, como a redução da maioridade penal, de questões polêmicas sobre determinado tema, você adota um ponto de vista, seleciona argumentos e organiza esses argumentos dentro do texto para convencer a outra pessoa sobre o seu ponto de vista, validando o seu ponto de vista, ok? Então, percebe que isso é o movimento argumentativo, ok? Reforçando a nossa ideia aí com o nosso texto, olha só, o que é o movimento argumentativo, colocando aí para vocês, olha só, o processo de adoção de um ponto de vista, seleção e organização de argumentos para a defesa desse ponto de vista é o que se chama de movimentos argumentativos, ok? Estudiosos da nossa língua, da língua portuguesa, que estudam línguas naturais pelo mundo, costumam apresentar 3 tipos de movimento argumentativo. E quais são esses tipos de movimento? Então,
Vou colocar aqui para vocês. Primeiro deles, o movimento de sustentação. Outro tipo de movimento argumentativo, refutação, certo? E temos um terceiro, que é exatamente o de negociação, certo? Sobre cada um desses nós vamos estudar e compreender em que consiste, como acontecem esses movimentos e, claro, quais são as marcas linguísticas, aquilo que estará presente de forma evidente no texto, caracterizando cada um desses movimentos argumentativos, claro, em textos argumentativos, certo? Em artigo de opinião, em editorial, textos que costumam trazer opinião para você, para o leitor, ok? Vamos começar? Então, movimento argumentativo de sustentação. O que é o movimento argumentativo de sustentação? Percebam, o movimento argumentativo de sustentação ocorre quando alguém concorda com uma temática ou ponto de vista proposto por outra pessoa. De repente, um amigo seu te evidenciou o ponto de vista dele. Você pode concordar com ele ou pode discordar dele. Se você concorda, você faz um movimento argumentativo de sustentação, certo? Apresentando um ponto de vista também em concordância com o outro, certo? E quais são as marcas linguísticas que evidenciam, que caracterizam esse tipo de movimento argumentativo em textos? Exatamente o uso de frases declarativas que irão colaborar, irão fazer uma relação de concordância com o ponto de vista do outro, ok? Vamos ver como isso se manifesta, é evidenciado em textos? Então, colocando aí para vocês um texto que eu trouxe sobre exatamente, que vai abordar a temática da redução da maioridade penal, percebam que esse texto faz um movimento argumentativo de sustentação, concordando com essa redução da maioridade penal, ok? Então, leiam comigo. Menoridade penal. Debates de ideias. A vigente Constituição estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial, artigo 228. Por isto, a lei não pode atribuir aos menores de 18 anos responsabilidades pela prática de crimes. Dizer que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos significa dizer que eles não são capazes de entender quando um fato é ou não é crime. E, por isso, eles não podem ser punidos pela prática de um. Não temos dúvidas de que essa presunção absoluta deve ser urgentemente abolida. A capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento deve ser avaliada pelo juiz em cada caso, se houver alegação de inimputabilidade pela defesa. A ideia de reduzir a maioridade penal coloca sempre a questão do limite de idade. Melhor é excluir a presunção legal absoluta. Essa garantia absoluta da impunidade não deixa de ser um convite às práticas criminosas e, por isso mesmo, deve ser abolida. A aprovação da ementa é providência que se impõe se queremos ter em nosso país um direito penal coerente com a realidade psicológica das pessoas, independentemente da questão da violência, cujo controle exige muito mais que isto, especialmente no que concerne à educação, à distribuição de renda e à organização e à ampliação do sistema prisional. Ok? Então percebam, gente, que o texto que nós acabamos de ler faz um movimento argumentativo de sustentação, de concordância com a ideia de reduzir a maioridade penal e também afirma que se deve retirar a presunção de imputabilidade, ou seja, quando a ideia de que não se pode atribuir ao menor, né, o fato, ou seja, não se pode criminalizar porque ele seria incapaz de reconhecer quando uma situação é crime ou não, certo? Então perceba que ele apresenta o seguinte ponto de vista, colocando aqui para vocês, olha só. Ele vai colocar que o artigo 228, que torna menores de 16 anos inimputáveis, deve ser alterado para permitir que menores possam ser responsabilizados por seus crimes.
ok? Então, retirando esse artigo da lei, que não permite que menores sejam criminalizados, justamente porque não são capazes de reconhecer se uma situação é crime ou não, certo? Ele faz exatamente aqui um movimento argumentativo de sustentação, apresentando um ponto de vista que está de acordo com a ideia de reduzir a maioridade penal, ok? Na sequência, olha os argumentos que ele traz para a gente, para defender esse ponto de vista. Olha só, ele diz que essa garantia absoluta de impunibilidade, impunidade, não deixa de ser um convite às práticas criminosas, certo? Então, percebam que essa garantia absoluta, observem a palavra absoluta, né? Então, percebam que ele intensifica a ideia da garantia, ou seja, desse artigo trazer impunidade, certo? Então, percebam que classifica isso como um convite à prática de crime. Outro argumento que ele apresenta no nosso texto também é esse aqui. Olha só, a aprovação da emenda, é providência, ou seja, é algo positivo, certo? A aprovação que vai permitir a redução, que vai retirar essa ideia de que o menor não pode responder pelos seus crimes, porque não sabe quando é ou não, quando realmente comete um crime. Perceba que ele diz que é uma providência que se impõe se queremos ter, no nosso país, um direito penal coerente com a realidade psicológica das pessoas. Ok? Então, perceba que são os argumentos que ele apresenta para defender o seu ponto de vista e ele faz um movimento argumentativo de sustentação concordando com a ideia da redução da maioridade penal. Ok? E ele evidencia isso nos seus textos, ou seja, no texto, por meio de frases declarativas, como essa daqui, colocando aqui para vocês. Olha só. Melhor é excluir a presunção legal absoluta, certo? Olha só, faz uso do adjetivo melhor, né? Então, percebam que trazendo uma ideia positiva para a redução da maioridade penal. Outra frase declarativa também que ele colocou, olha só, percebam que ele coloca, a aprovação da emenda é providência que se impõe se queremos ter em nosso país um direito penal coerente com a realidade psicológica das pessoas. Então, perceba que ele faz uma declaração, ok? E ele ainda acrescenta dentro dessa declaração uma condição, certo? Então, perceba que se queremos ter uma lei melhor, uma sociedade melhor, essa lei tem que ser aprovada, certo? Ter um direito coerente, essa lei tem que ser aprovada. Então, perceba que por meio dessas frases declarativas, ele faz um movimento argumentativo de sustentação concordando com a ideia da redução da maioridade penal. Ok? Assim como tem pessoas que concordam com essa ideia, existem pessoas que discordam completamente. E quando nós temos esse movimento de discordância, quando você não concorda com determinada ideia, com determinado ponto de vista, você faz um movimento argumentativo de refutação. E o que é esse movimento argumentativo? Colocando aí para vocês. O movimento argumentativo de refutação ocorre quando alguém não concorda com uma temática ou ponto de vista proposto por outra pessoa, certo? E quais são as marcas linguísticas que vão evidenciar esse movimento argumentativo no texto? Então, colocando aqui para vocês, olha só, expressões negativas que irão negar a ideia, o grau superlativo relativo, que vai fazer uma relativização em relação à ideia, sempre levando para um lado inferior, dizendo que ela não é boa, ok? Vamos ter operadores discursivos de oposição, certo? Marcando aí uma ideia contrária dentro do texto. Observem como isso se manifesta neste texto que eu trago para vocês, que faz um movimento argumentativo de refutação contrário à redução da maioridade penal. Colocando aí para vocês. Olha só. Artigo. Redução da maioridade penal. Mais segurança ou mais violência? A proposta não deve ser vista como uma política de segurança. Quem deseja mais segurança deve pensar mais amplamente nos dados que antecedem os problemas e nos possíveis desdobramentos das políticas propostas. Dos desdobramentos possíveis e imediatos, 2 deles são o direito de dirigir aos 16 anos e a venda de bebidas alcoólicas para adolescentes de 16 e 17 anos. Separadamente, cada um já produz estragos.
Já a combinação terá um desfecho ainda mais trágico para a sociedade, que anseia tanto por garantias de segurança. Os mais otimistas poderiam afirmar que podemos reduzir a maioridade penal, mas sem estender seus efeitos para as demais áreas do direito, por ilusão. Quem lutará contra dois dos segmentos mais virulentos da indústria brasileira? O setor automobilístico, ou seja, automotivo, e a indústria de bebidas. O pesado lobby desses dois, certo? Essa palavra lobby aí é a ideia de campanha. O poderoso lobby desses dois segmentos, certo? Será capaz de santificar qualquer proposta, por pior que sejam, desde que favoreçam a ampliação das vendas dos seus produtos. Isso já está em prática. No Congresso, existem mais de 50 propostas que objetivam permitir o direito de dirigir a partir dos 16 anos, o que impede a sua aprovação, o fato de que adolescentes de 16 e 17 anos não respondem penalmente. Nesse caso, apelam para o pânico e vendem a política de encarceramento como panaceia. Todavia, o recente relatório What Caused the Crime Decline, publicado em 2015 pelo Brain Center for Justice da Universidade de Nova York, demonstra amplamente que a política de mais encarceramento, além de não reduzir a violência, deixou um passivo extraordinário de despesas para a sociedade americana. O encarceramento foi um fracasso. Enfim, reduzir a maioridade penal, além de produzir mais violência via consumo de álcool e mais mortes violentas via acidentes de trânsito, não nos dará uma sociedade melhor. Certo, gente? Então percebam que esse texto, este artigo de opinião, lemos apenas um trecho dele, mas deu para perceber que ele é contrário, ele é totalmente contra, ele discorda totalmente dessa ideia de redução da maioridade penal. E ele faz isso com um movimento argumentativo de refutação, refutando, negando, ele não quer saber de reduzir a maioridade penal, ok? Então ele apresenta esse ponto de vista aqui no texto, olha só. A proposta não deve ser vista como uma política de segurança. Ele diz que essa proposta não pode ser vista como uma política de segurança, porque ela envolve outras questões que estavam presentes lá no nosso texto e que ele utiliza como argumento para defender esse ponto de vista contrário, certo? Fazendo um movimento argumentativo de refutação à ideia de redução da maioridade penal. Olha só o que ele utiliza como argumento para defender o seu ponto de vista. Quem deseja mais segurança deve pensar mais amplamente, certo? Observe o uso do advérbio aqui, amplamente, ou seja, deve ampliar a sua visão nos dados que antecedem os problemas e nos possíveis desdobramentos das políticas propostas. Então, ele está colocando aqui que essa redução pode trazer consequências depois, né? Pode trazer outras consequências além do que já existe. E ele vai colocar essas consequências, que foram argumentos dele. Olha só, quem deseja mais segurança deve pensar amplamente, né? Qual é o outro argumento? Colocando aqui, olha só. Dos desdobramentos possíveis e imediatos, dois deles são o direito de dirigir aos 16 anos e a venda de bebidas alcoólicas para adolescentes de 16 e de 17 anos. Se reduzir a maioridade penal, se adolescentes podem responder por seus crimes a partir dos 16, certo? E não apenas pelos 18 anos, certo? Podendo ser punido a partir dessa idade, de forma severa, como até a privação da liberdade. Percebo que outros segmentos da sociedade, outros segmentos industriais do comércio vão conseguir aprovar leis que permitam que jovens dessa idade possam consumir bebidas alcoólicas e também possam dirigir. Dirigindo carros, se jovens podem dirigir, então mais cedo vão ganhar carros, vai aumentar aí exatamente a venda desses produtos. Se eles já podem responder também por seus crimes a partir dos 16 anos, eles vão poder também consumir bebidas alcoólicas a partir dessa idade sem problemas.
ok? Então perceba que bebida alcoólica para menores é proibida, justamente por causa da questão da idade penal, ok? Então perceba que ele coloca isso como um problema. Se reduz a maioridade penal, surge esse outro tipo de problema. Então perceba que por isso que ele diz que tem que se pensar de forma ampla, certo? Ele utiliza o advérbio lá para marcar essa ideia. Porque se aprova a redução, outros problemas como esse daqui, certo? Irão surgir, ok? Mesmo que a sociedade diga que não, a indústria, né, o setor automobilístico, o setor de bebidas vai trabalhar para produzir leis que permitam que isso aqui aconteça, certo? E ele utiliza outro argumento também para se posicionar contrário à redução. E qual é esse argumento? É exatamente um estudo que foi realizado lá nos Estados Unidos. Esse relatório aqui, certo? Ele mostra que ele foi produzido, claro, pela Universidade de Nova York. E o que ele mostra? Ele demonstra amplamente que a política de mais encarceramento, ou seja, que permite a prisão de menores, retirar, certo, da sociedade e levar para a cadeia o menor, mostra o quê? Que, além de não reduzir, colocando aqui, além de não reduzir a violência, deixou um passivo extraordinário, olha só, intensificando a ideia de despesas para a sociedade americana. Então, prender menores acabou aí elevando, foi as despesas com essa questão, com o sistema carcerário. Então, perceba que não foi uma política exitosa, ok? E observem que, ao longo do nosso texto, nós tivemos a presença das marcas linguísticas, como exatamente o uso das expressões negativas. Observem o advérbio não. A proposta não deve ser vista como uma política de segurança. O não traz essa ideia de negação, ok? Percebam que também vimos o uso de advérbios, intensificando ideias, mostrando exatamente que não são ideias tão coerentes. Então percebam que a todo momento nós temos esse movimento de negar, de refutar determinada ideia por meio dessas marcas linguísticas. Ok? Agora, quando você, de repente, diante de uma temática problema, ou diante de uma questão problemática, você concorda parcialmente com algumas ideias e discorda de outras. Você pode fazer um movimento argumentativo de negociação, certo? E o que é esse movimento argumentativo? Mostrando aí para vocês. Olha só, o movimento argumentativo de negociação ocorre quando alguém relativiza, ou seja, faz uma ponderação ali com relação à questão. Relativiza os posicionamentos contrários e favoráveis relacionados a determinada temática, certo? Então, de repente, com relação à redução da maioridade penal, pode ter pessoas que concordem, que irão concordar com determinados pontos relacionados a essa redução e que irão discordar de outros pontos, certo? E, ao fazer isso, ele relativiza, ele faz, de certo modo, uma negociação, uma ponderação em relação ao que é apresentado ali diante daquela temática. E quais são as marcas linguísticas que irão marcar esse tipo de movimento argumentativo nos textos? Colocando aqui para vocês, olha só, o uso de conjunções adversativas e conjunções concessivas também, ok? Vamos ao exemplo no texto, colocando aí para vocês. Por mais que eu seja contrário à prisão de menores, concordo que é preciso responsabilizar adolescentes criminosos por suas infrações. Todavia, isso deve ocorrer por meio de medidas socioeducativas que busquem recuperar e integrar o adolescente no meio social. Faz-se necessária a promoção e a ampliação de programas de prevenção, educação e assistência social que hajam na origem do problema e que permitam que os jovens se recuperem, se reintegrem à sociedade. Encarcerar adolescentes não é a solução, pois pode prejudicar a reabilitação e potencializar o risco de que o mesmo volte a cometer crimes. Assim, devemos tomar providências mais humanitárias e voltadas para a mudança positiva dos jovens infratores. Então, percebo que, diante desse texto, nós percebemos que o autor, a pessoa que
escolheu, faz um movimento argumentativo de negociação. Ele se posiciona contrário exatamente à questão da prisão, da redução também, mas ele deixa claro que é preciso sim punir esse jovem, esse adolescente que comete crimes. Ok? Então ele apresenta esse ponto de vista aqui. Olha só, ele é contrário à prisão de menores. No entanto, ele pondera exatamente, ele faz aí umas considerações com relação à ideia da punição, certo? Ele é contrário a prender, mas ele acredita que se deve punir sim. Mas por meio de quê? Por meio de medidas socioeducativas, ok? Para defender o ponto de vista, ele colocou os argumentos aqui. Olha só. Todavia, isso, certo, deve ocorrer por meio de medidas socioeducativas que busquem recuperar e integrar o adolescente no meio social. Observe a conjunção todavia, uma conjunção adversativa, marcando aqui o movimento argumentativo de negociação. Outra conjunção também que aparece no corpo do texto como argumento, colocando aqui para vocês, olha só, são as conjunções concessivas. Observem, por mais que, perceba essa locução conjuntiva, por mais que, embora eu seja contrário à prisão de menores, concordo que é preciso responsabilizar adolescentes criminosos por suas infrações. Ok? Então, observem que as conjunções concessivas aqui também estão marcando esse processo de ponderação, de negociação, esse movimento argumentativo de negociação. Ok, gente? Então, já que vimos os 3 movimentos argumentativos, a forma como eles podem ocorrer, acontecem no texto, as marcas linguísticas, certo? Vamos finalizar a nossa aula aqui.